A Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Com a graça de Deus, nos reencontramos nessa manhã de quarta-feira, hoje 1º de dezembro. Hoje comemora-se o dia da luta contra a AIDS, é também o dia do imigrante e dia do numismata. Para quem não sabe, numismatas são aqueles profissionais que trabalham com moedas e medalhas. Mas nós dirigimos uma palavra em especial aos que são enfermos ou que foram acometidos do HIV, essa doença que tem dizimado milhares e milhares de pessoas, como a Covid-19. Você que está conosco, que possivelmente esteja com a doença dessas, ou seja, Covid, ou acometido de AIDS, ou de um câncer, e está agora hospitalizado e está nos assistindo, não perca a sua esperança. Jesus Cristo é a esperança da glória. Ele pode não só curá-lo dessa enfermidade, mas da enfermidade mais grave do que essa que você está acometido, que é uma doença que leva o homem à morte eterna. Chama-se pecado. E se você confessa Jesus como seu único e todo suficiente Salvador, você ficará sarado dessa doença que ela tem trazido para muitos, uma eternidade sem Deus. Por isso, eu queria que você, nessa manhã, no dia de combate à doença AIDS e tantas outras doenças que está vitimando milhares de pessoas, não perca a sua esperança. Jesus é o médico dos médicos. Ele pode sará-lo, ele pode curá-lo. A Bíblia nos diz, tudo é possível ao que crer. E se crerdes, verás a glória de Deus. Fiquemos nesse instante com o pastor Antônio Júnior, trazendo mais uma reflexão da palavra de Deus. Segunda Pedro, capítulo 3, verso 8 ao verso 12, e diz assim a palavra de Deus: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como um ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do Senhor, do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Amém. Podem sentar, irmãos. Como afirmado semana passada, o tema do texto, em específico desse capítulo, é justamente a vinda do Senhor. É o tema central, digamos assim, deste capítulo, a volta de Jesus. E especificamente aqui, no capítulo 12, ele fala que esse dia é o dia do Senhor. É o dia do Senhor. Amém? E semana passada nós entendemos que Pedro, ele estava alertando a igreja em face a esse tema que é o dia do Senhor, a volta de Cristo. Ele estava alertando a igreja
sobre o intuito de falsos mestres que estavam estimulando os crentes a desacreditar na volta de Cristo. Ou seja, essa é a principal tática dos incrédulos. Foi isso que nós aprendemos semana passada. É o principal trunfo daqueles que são mundanos. Eles têm por objetivo escarnecer os crentes. E por que eles escarnecem dos crentes? Pelo fato justamente de acreditar naquilo que está revelado nas Escrituras. E dos assuntos que estava acontecendo deles serem escarnecidos naquele momento é porque a igreja estava propagando o ensino da volta de Jesus. E aí os escarnecedores perguntavam, né? Cadê? Já os dias de hoje são como os dias de antigamente e nada ainda do Senhor voltar, ou nada daquilo que vocês estão dizendo está acontecendo. E aí, os falsos, eles fazem os crentes então olhar para o mundo, né? Olhar e constatar dentro da retórica deles que tudo continua então do mesmo jeito como desde o princípio. E é uma tática que nós observamos isso, por exemplo, quando nós conversamos com alguém que não confessa Jesus, que não crê em Jesus. Ele vai usar da mesma retórica que estava sendo usado lá na igreja, né, quando Pedro escreve então essa carta. Então, irmãos, o sistema, o povo, o trabalho, a cria dos filhos, os reis que subiram e desceram o trono, a seca, a chuva, pessoas nascendo, pessoas morrendo, tudo acontece do mesmo jeito que aconteceu no passado. Então eles pegavam esse tipo de coisa e assim, sempre aconteceu isso e nada até agora do Senhor voltar. O que é isso? É um escárnio. Eles estavam apostatando de uma verdade. Por certo, alguns irmãos estavam absorvendo esse tipo de ensino, e aí isso acendeu um alerta no apóstolo Pedro, para que então ele escrevesse esse assunto nesta carta, alertando os irmãos sobre o objetivo dos falsos mestres em fazer os crentes desacreditar no que é revelado nas Escrituras, porque isso era o objetivo final dos mundanos. É o objetivo final, por exemplo, nos dias de hoje, da mídia tradicional, da mídia nova. Tudo, irmãos, preste atenção. Por mais que nós possamos encontrar no mundo a arte, por mais que possamos encontrar no mundo uma notícia verdadeira, por mais que a gente possa encontrar uma análise verdadeira de alguma coisa desse sistema, mas saiba, irmãos, que o que é verdade e o que pode ser absorvido como verdade só vem de uma fonte, da revelação de Deus. Não existe outra fonte fidedigna, verdadeira, em que você possa confiar verdadeiramente, a não ser as Escrituras. E como igreja de Cristo que somos nós precisamos reerguer esse pilar na igreja, que nós somos movidos pela palavra de Deus, porque é pela palavra de Deus que o Espírito Santo vai agir. O Espírito Santo, ele não vai agir fora daquilo que foi revelado por ele mesmo. E o perigo é o crente passar a apostatar. E quando ele dá ouvidos a esse tipo de coisa, a salvação dele vai entrar em xeque. E era justamente esse o objetivo dos falsos ensinos. É fazer com que você pense que a sua salvação não está segura. Então, essa postura aqui denunciada por Pedro é a mesma utilizada nos dias de hoje. Percebemos isso não só no meio evangélico, mas também, principalmente, né, no meio secular. Quando escreveu Deus está morto, o filósofo Nietzsche,
ele não queria dizer que a entidade divina tinha deixado de existir. Não era o objetivo dele tentar provar que a divindade não existe, mas o objetivo dele era questionar a modernidade, a sociedade moderna, se ainda era possível ter fé naquilo que é revelado nas Escrituras. Veja que perspicácia dele, veja que sutileza maligna, diabólica. Ele não vai questionar o Criador, ele não vai questionar as obras poderosas de Deus, ele quer questionar se ainda tem condições de ter fé, de confiar naquilo que esse livro retrógrado, ultrapassado, revela. E pasmem, que nós, dentro do nosso pecado vaidoso e soberbo, quantos penetram nesse tipo de estudo e até dão ouvidos e começam a estabelecer uma filosofia dentro de si para dizer que Deus está morto. Milhares e milhões. Hoje você não precisa ligar a televisão e esperar um programa específico para ouvir pessoas falando abobrinha. Basta você abrir o YouTube. Tem milhares e milhares de canais de pessoas dando suas opiniões à torta e à direita. E se você não estiver antenado, conectado, apegado às Escrituras, você será uma presa fácil para cair nos contos dos que dizem as coisas por aí. Eu quero ser mais enfático para você. Eu quero ser mais enfático para mim, dentro desse escopo de filosofias, de objetivos de minguar a nossa fé. Existem milhares e milhares de teorias, de conspirações. Existem milhares e milhares de coisas que se tem até uma relevância quando você escuta, quando você para. É ou não é verdade? É. Mas por que o crente está com medo dessas coisas? Por que a gente tem medo dessas coisas? Irmãos, essas coisas não estão sendo preparadas para nós. Essas coisas são preparadas pelo mundo, para o próprio mundo sucumbir nelas. Amém? Você tem Deus. Você já está salvo. Você já tem um Todo-Poderoso que protege a sua vida. Para de ter medo com essas coisas. Para de buscar esse tipo de coisa. Busca a revelação da palavra. Busca aquilo que está escrito. Busca aquilo que Jesus revelou pelos santos, profetas e apóstolos. Para de perder tempo com filosofias vãs, com teoria da conspiração. Você tem a palavra no português na sua frente. Amém, irmãos? Aleluia! Ah, mas está se construindo isso, que vão fazer isso, e vão fazer aquilo, que é para pegar não sei o quê, porque é isso, porque a vacina vai para cá, a vacina vem para lá, e porque... Meu Deus! Eu sou lavado e remido no sangue de Cristo. Eu tenho a marca do Cordeiro, como diz o capítulo 14 de Apocalipse. Eu não tenho a marca da besta, como diz o capítulo 13. Aleluia! Eu já estou guardado em Cristo Jesus, e a minha segurança está em Cristo Jesus. Então isso quer dizer que nenhum sistema do inferno e nenhum sistema mundano vai nos tirar, nos separar do amor de Deus, porque está em Cristo Jesus. Aleluia! É Cristo que nos redime, é Cristo que nos salva. Foi Ele que subiu a cruz do Calvário. Foi Ele que verteu o seu sangue. Aleluia! Pode conspirar, pode fazer lei para nos prender. Vamos para a cadeia. E chega lá, o evangelho vai ser pregado. Aleluia! E se me matar, eu vou para o céu.
E sabe por que essa palavra, irmãos? Porque vamos ter que começar a nos encorajar. Porque o evangelho já não está sendo tão fácil. Aleluia. Glória a Deus por isso. Pedro nos ensinou, irmãos, também, que ele respondeu aos falsos profetas, refutando os falsos ensinos disseminados na igreja. E ele então começa aqui no capítulo 7, ou melhor, no verso de número 7, quando ele diz: ora, os céus que agora existem e a terra. Pedro fala claramente de que Deus criou o céu e a terra. Essa doutrina foi ensinada pelos profetas, que tudo foi feito pelo poder da palavra de Deus, e que o mundo foi destruído com água pelo poder da sua palavra, e que ele iria trazer juízo, destruição para os ímpios pelo poder da sua palavra. O que aprendemos aqui é que Pedro, refutando os falsos ensinos, alerta a igreja sobre o poder da palavra. É o que eu acabei de dizer antes aqui. Se enquanto os crentes naquele momento estavam com medo, estavam duvidando com os falsos ensinos, estavam duvidando da sua fé, estavam colocando em xeque a sua salvação, Pedro está dizendo assim: olha, os céus e a terra foi criado pelo poder da palavra. O dilúvio veio e destruiu o mundo daquela época pelo poder da palavra. Foi revelado a eles que viria o dilúvio. Deus teve graça naquele momento e mostrou a sua graça, mandando a família de Noé pregar o evangelho para aquele mundo que estava perdido. Mas eles não quiseram, continuaram impenitentes. E o que foi que aconteceu? A palavra de Deus foi cumprida cabalmente. Veio um dilúvio que cobriu toda a terra com água. E da mesma forma que aquela palavra que foi lançada para criar os céus e a terra, foi a mesma palavra que veio para aqueles homens alertando do dilúvio, e veio o dilúvio. É a mesma palavra que está dizendo: Jesus voltará e esse mundo será enrolado como um pergaminho, e os elementos vão derreter por causa do calor. Ai, pastor, como vai ser? Vai ser queimado? Vai não, irmãos. Não é juízo para nós. Pedro está revelando aqui o que Jesus revelou do que vai acontecer. Mas não é para nós. Ou eu não vou passar pelo fogo, porque o fogo que eu estou passando agora, ele já está me apurando. É o fogo do Espírito. Aleluia. Amém, irmãos? Então, se os falsos mestres colocam a palavra como algo mentiroso, pois até então não se cumpriu essa volta de Jesus, Pedro, como um excelente apologista, disse que pelo poder da palavra, tudo de fato aconteceu. Criação, o julgamento para o dilúvio e também o juízo final, a volta de Cristo, é a consumação então da sua palavra. Então vamos para o primeiro ponto aqui, no versículo de número 8. Pedro ainda se voltando para a igreja e como um apacentador, um consolador, ele diz, verso 8: há todavia uma coisa, amados. Por isso que eu estou dizendo que ele está como um consolador, um apacentador, porque ele usa essa expressão. Ele se volta para os seus leitores, ele se volta para aquela igreja, como considerando aquelas pessoas amadas. É o jeito pastoral de Pedro lidar com eles. Meus amados, meus queridos, pessoas que foram compradas pelo sangue de Cristo, amém? Amados, que não deveis esquecer que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Ele lembra do que a igreja já havia aprendido sobre a eternidade de Deus. Ele lembra que Deus tem uma perspectiva de tempo diferente da nossa. Ele lembra do ensino, ou que foi ensinado ao leitor, a considerar tanto o tempo quanto a paciência do ponto de vista de Deus, e não do nosso ponto de vista.
É como se Pedro dissesse assim: ei, você lembra da doutrina da eternidade de Deus? Olha para aquela doutrina. Deus não está à mercê do tempo, Ele é atemporal. Ei, lembra como a gente falou da longanimidade de Deus? A paciência de Deus é diferente da nossa paciência. A paciência de Deus é que a espera dele tem os objetivos já traçados dentro do decreto dele, dentro da vontade dele, que é diferente da nossa. A nossa paciência é uma paciência sem saber o que vai acontecer no futuro. A paciência de Deus não, Ele já sabe o que vai acontecer, já está tudo traçado, decretado, e assim vai acontecer. Então Pedro lembra a igreja, diz: ei, lembra dessas doutrinas fundamentais. Não adianta se aperrear, não adianta querer ficar agitado. Já foi ensinado para vocês. Vocês têm que considerar a paciência do ponto de vista de Deus. Por quê? Porque é como se Deus conduzisse os irmãos a olhar de fato para Ele mesmo e considerar que Ele não está de fato à mercê desse tempo, do Cronos. Pois uma coisa é certa: Deus criou o universo e Ele mesmo criou o tempo, o Cronos, as horas. Esse tempo que nós estamos aqui à mercê dele, nós estamos à mercê dos dias, de passar realmente o tempo. Nós vivemos sempre o presente, o futuro é incerto, o passado já ficou para trás. Nós estamos sempre. Isso foi obra de Deus, mas Deus não está à mercê desse tempo. Então por isso que Pedro vai trazer a ideia do Salmo 90, Salmo 90, verso número 4, que é uma ideia de Moisés sobre essa questão dos 1000 anos, quando ele diz: pois 1000 anos aos teus olhos são como um dia de ontem que se foi. Então Pedro está lembrando da doutrina que já foi ensinada desde o Antigo Testamento sobre a eternidade de Deus. Então, a igreja deve considerar justamente esse ensino fundamental. E como igreja, então, nós temos que sempre lembrar que Deus tem, de fato, o controle de tudo, inclusive do tempo. Não adianta se aperrear, se avexar. Não adianta ficar ansioso. A gente até fica, mas não adianta. Não muda em nada. Ai meu Deus, será que vai acontecer isso? Ai Jesus, será que o salário vai cair? Ai Jesus, será que eu vou chegar lá? Não adianta de absolutamente nada. Você sente muito isso quando você está viajando de avião. Quando chega lá em cima, você fica: papai, será que eu chego? Será que eu... Aí fica aquela confusão. Aí você tem que procurar alguma coisa, porque se você fixa ali, você dá o pira e pronto. E diante daquela máquina todinha, apenas um parafuso soltar, tchau. Mas adianta pensar nesse parafuso? Não. Por quê? Soltando ou não soltando, Deus está no controle de absolutamente tudo. Amém? Tudo. E como nesse contexto, Deus está no controle, inclusive do tempo. Os irmãos daquela época, por sofrerem com acusações dos falsos mestres em desenvolver a crença na volta de Cristo, e eles, os falsos mestres, desdenhar disso, Pedro vai ensinar sobre justamente a paciência. Verso 9: não retarda o Senhor a sua promessa. Em que perspectiva Pedro está dizendo isso? Na perspectiva do próprio Deus. Deus está no controle, então Ele não está retardando absolutamente nada, está no controle. Na hora que Jesus voltar, foi a hora que Deus designou para que Ele voltasse. Espero que você, telespectador, internauta, compreenda o motivo pelo qual temos que fazer esta interrupção, mas amanhã você ouvirá a continuidade desta palavra ministrada pelo pastor Antônio Júnior.
Agradecemos a todos que estiveram conosco. Não esqueçam, estamos nos aproximando para o grande musical natalino realizado no dia 25 de dezembro nas dependências da nossa igreja, e você está cordialmente convidado com a sua respectiva família. Esse musical faz parte do calendário turístico da cidade de Campina Grande e espero que você esteja conosco no dia 25. Vai ser uma festa belíssima. Nós vamos transformar o nosso templo numa mini cidade da época de Jesus, com todo o cenário preparado para mostrar o lugar onde Jesus nasceu, a manjedoura em Belém, Nazaré, onde ele esteve muito tempo trabalhando com seu pai na carpintaria, lugares como Jericó. Você não pode perder. Essa festa realmente, esse ano, apesar das dificuldades pelas quais nós estamos passando, mas ela está sendo preparada com muito requinte e com a qualidade que você realmente vai sair daquele musical, daquela noite, com uma ideia como foi celebrado, como tudo aconteceu no primeiro Natal. Você vai ficar agora com o nosso irmão, pastor e cantor Luiz de Carvalho, louvando a Deus. E até amanhã. Muito cansado estou, mas procuro o Senhor. Dele é a voz que eu almejo ouvir. Na gloriosa manhã ou à noite a dormir, haverá paz no vale pra mim. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim. Nem a sombra da noite ali eu verei. Haverá paz no vale pra mim. O sol surgir no horizonte além e mostrar todo o vale em flor. Eu ali quero estar muito alegre a cantar na presença do meu Senhor. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim. Nem a sombra da noite ali eu verei. Haverá paz no vale pra mim. Haverá paz no vale pra mim.